Fala galera, Panda na área para mais um conteúdo que você possa usar no seu dia a dia, porque se é problema seu, é problema nosso. E eu cheguei nesse conteúdo de hoje de uma forma bem diferente. Eu vi a recomendação de um livro e eu tenho a mania de acumular alguns livros no meu backlog, né? E eu tenho mudado um pouco da minha dinâmica e eu resolvi ler sobre os livros ou pesquisar um pouco sobre eles antes de colocar até na minha lista de desejo, porque senão eu fico com aquela frustração de ter um monte de livro ou de ter um monte de livro na fila e não ter lido nenhum. Eu cheguei nesse conteúdo aqui pesquisando um pouco sobre o livro Corporate Rebels, lá tô eu de novo, com pronúncia das pessoas que escreveram as coisas, Just Minari e Pindemore. Não tenho a mínima ideia se é assim que pronuncia, desculpa galera pela minha pronúncia errada dos nomes de vocês. Mas eu sei pronunciar o nome da pessoa que escreveu isso, que foi a Carolina Fernandes, lá no nosso backstage. Eu vou deixar o link pro LinkedIn dela, pro Insta dela, que é _, Carolina Fernandes, _. E tem o Linktree dela e tudo mais, então, para honrar aqui o conteúdo que ela escreveu, dos aprendizados que ela tirou do livro, vai estar lá no nosso backstage e com todos esses links para vocês poderem acessar e seguirem os conteúdos dela. Tá bom? Bora lá? Bora de conteúdo? Bora lá, primeiro aprendizado. Do modelo de hierarquia para o modelo de rede de times. Verão de 2015, Just e Pim conversavam sobre como estavam desgostosos com seus trabalhos. Na verdade, a insatisfação era com a forma com que trabalhavam. Carga horária, falta de criatividade, excesso de burocracia e como eram tratados como crianças. O que não é nenhuma novidade, né? Nas empresas. Até que decidiram visitar as empresas mais inovadoras do mundo na forma de se trabalhar. Em 10 meses de viagem, colheram aprendizados que são listados em 9 padrões e diferentes níveis de dificuldade de aplicação. De hierarquia para a rede de times é um dos que irei destacar por aqui. Então vamos ficar nesse espaço em que a Carol delimitou aqui, né? De hierarquia para a rede de times. Vamos lá, nível 1. Pirâmide invertida, que é denominado aqui mais básico. A organização possui gerentes tomando decisões, mas os colaboradores sentem que a liderança provê suporte e os aproxima dos clientes, dos produtos e dos serviços. Quer pegar aquela hierarquia talvez tradicional e dar um belo upgrade nela de inverter, né? Eu acho que a gente já dá um belo upgrade nela e inverter com a questão da liderança servidora e tudo mais. Eu acho que são assuntos que já permearam por aqui de alguma forma. Nível 2. Times autônomos em pirâmide. A empresa cria times autônomos em certas áreas, geralmente implementando o ágil. Esses times são responsáveis pelo próprio resultado e têm um líder permanente. O restante da empresa trabalha de forma hierárquica. É bem comum empresas que estão começando alguma transformação digital, experimentando algumas coisas de agilidade, ter um pouco dessa estrutura que a Carol trouxe aqui. Nível 3. Aqui já começa a ser uma mudança de paradigma, né? Organização horizontal com times autônomos. A organização explode a pirâmide em times autônomos, com níveis mínimos de hierarquia, em torno de 3, pelo que eu entendi aqui no total da organização. Cada time decide como trabalhar, com quem e onde. Então aqui a gente já está falando de autonomia, não é simplesmente só o time, né? Só uma organização horizontal e o time ser só um time e um agrupamento de pessoas, mas aqui é autônomo de fato, decidir como trabalhar, com que trabalhar e onde trabalhar. Nível 4, redes de times. Os times autônomos possuem apenas um nível hierárquico acima. A rede oferece um back-office para dar suporte aos times menores, que geralmente são divididos por região, produto ou cliente. Também possui uma boa estrutura de tecnologia e coaches. Há uma competição saudável entre times empreendedores. Aqui eu acho que o ponto-chave é essa questão do autônomo. Completamente autônomo. Aqui a gente está falando de domínio de ponta a ponta daquilo que faz. Porque o próprio Carol trouxe aqui, o back-office é uma ideia de suporte para esses times. Então o time de fato faz absolutamente tudo e o back-office dá o suporte necessário para essa operação. Isso lembra o case da Buurtzorg, né? Que está lá no livro Reinventando as Organizações, que é uma organização com 15 mil enfermeiros e enfermeiras organizados em times autônomos, com 50 pessoas no back-office e mais 20 coaches dando esse suporte e tudo mais. E são divididos de forma regional, assim, né? Eu vi um pouco desse case no Teal Around the World, de 2021. Então foi muito interessante ver esse número, né? Um número expressivo de pessoas, 15 mil pessoas trabalhando com um back-office que de fato atua nessa forma de suporte. E o nível 5, ecossistema de mini-empresas, que é chamado de mais radical. A rede de mini-organizações possui propriedade parcial do negócio. Elas se organizam através de plataforma online acessada por todos os stakeholders. As mini-orgs precisam se preocupar com a competição interna e externa. Por exemplo, olha só que interessante isso aqui. Por exemplo, se o RH não performa bem, uma empresa de fora pode começar a prestar serviço para o ecossistema. A alta liderança determina as estratégias de longo prazo, investe e financia as mini-empresas. Esse aqui é uma mudança de paradigma de fato, né? E a Carol deixa uma pergunta. 2 perguntas, na verdade. E por aí, quantos níveis hierárquicos existem? O que precisa mudar para ser mais produtivo? Então esse foi o primeiro post da Carol sobre os aprendizados com o livro Corporate Rebels.
Este é o segundo post sobre o livro. No último, falei sobre as possibilidades de transição do modelo de hierarquia para redes de times. Nesse, vou abordar a necessidade da experimentação e do erro para que possamos evoluir processos, produtos e serviços. Ainda queremos acreditar no falso conforto de um planejamento detalhado e na sensação de que podemos controlar as coisas. Só que a única certeza que temos é que tudo vai mudar. Não seria mais produtivo, então, encararmos a realidade e tentarmos criar um ambiente de trabalho adaptativo, resiliente e responsivo? Bela pergunta, Carol. O que eu amo dessa pergunta aqui é a sinceridade de que, vamos encarar essa realidade? A gente ainda segue negando essa realidade, né? Muitas empresas seguem negando essa realidade de que as coisas vão mudar. A não ser que a empresa que você trabalha é super linear, gente. Se é uma questão super linear, raramente você vai ter essa questão de muita mudança. Mas é bom ficarmos atentos, porque pode surgir outra coisa que compete com a sua organização super linear, né? Mas enfim, não vamos entrar no mérito da linearidade ou não aqui. O que importa é que o mundo continua mudando e a gente tem que encarar essa realidade. Vamos lá, formas disso. Nível 1. Experimentação implacável. Ação é uma potente forma de sair da paralisia por análise. Elimine workshops anuais de inovação e traga para o dia a dia. Quando alguém do seu time tiver uma ideia e quiser tentar algo novo, encoraje. Dê suporte para a experimentação acontecer e, a partir disso, tome decisões baseadas em dados. Ou em aprendizados. É maravilhoso isso. Esse aprendizado foi eu que coloquei, tá, gente? No lugar de você colocar empecilhos ou dificuldades para uma pessoa testar uma ideia, tenta fazer com que ela pense a menor fatia possível que possa gerar o primeiro aprendizado possível. Então, encoraje as pessoas que estão ao seu redor. Ajude elas a entender uma pequena fatia desse experimento que possa trazer, de fato, ou dados, informações, aprendizados para a organização continuar seguindo. Já no nível 1, gente, é alguma coisa que não acontece, infelizmente, em todas as organizações. E aqui fica o convite para você. Isso é uma coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Nível 2. Acabe com o ciclo de planejamento anual. Esqueça todos os processos que envolvam planos, objetivos e previsões de orçamento fixos. Deixe só o que for vital. Conduza processos de curto prazo e mais dinâmicos. Aloque sua verba sob demanda no que se apresentar mais necessário. Aqui é uma grande mudança de paradigma para mim, na minha opinião, nas empresas que eu já passei, nos clientes que eu já passei, sobre essa visão de segurança que um orçamento dá. E para mim esse é um grande jogo de ilusão que acontece dentro das organizações, porque eu já fiz muito orçamento, eu já preparei muito orçamento. É sempre um jogo para mim de ilusão, então eu coloco algumas coisas no orçamento, já pensando naquilo que vai ser cortado, aquilo que não vai ser cortado, gordura daqui, gordura de lá. Para mim esse é um jogo que não faz muito sentido. E essa forma que a Carol trouxe dos aprendizados do livro fazem muito mais sentido para esse momento atual. É uma mudança grande? É uma mudança grande, mas eu acho que deve gerar muito resultado assim que as organizações começarem a experimentar isso. Então, a dica nesse nível é: deixe só o que for vital e aloque a sua verba sob demanda naquilo que se apresentar mais necessário. Nível 3. Crie um ambiente seguro para errar. Erre com maestria mapeando os aprendizados. Pergunte sempre: isso é o suficiente para ser testado? Várias empresas usam os eventos Fuck Up, onde as pessoas, principalmente as lideranças, compartilham erros e aprendizados. Celebre a experimentação. Aqui na K21 a gente tem um canal no Telegram que se chama Erro Logo Aprendo. É o lugar onde a gente traz os pontos em que a gente testou alguma coisa, experimentou alguma coisa, percebeu que aquilo foi um erro e a gente já compartilha esse aprendizado para todo mundo. E isso faz com que a gente possa evoluir a passos longos, assim. Então compartilhe o erro. Compartilhe o aprendizado que esse erro gerou. Quando a gente fala de erro, muita gente pensa, mas a gente está sendo permissivo, então, para deixar que as pessoas errem. A grande ideia não é que as pessoas errem, porque isso vai fazer com que elas aprendam muito e muito. Nível 4. Experimentos alimentados por todos. Monte uma plataforma de crowdsourcing, convidando todos a participar e trazer sugestões de inovação. Dê espaço e recurso para que eles toquem os projetos mais votados. Também é uma questão muito interessante de inovação, de intraempreendedorismo, né? Das pessoas trazerem inovação para o seu dia a dia, darem ideias, executarem algumas dessas ideias, compartilharem ideias, enfim. Experimentos sendo promovidos por todos em toda a organização. E o nível 5, momento para a rebeldia. Dê a todos o tempo dedicado necessário para que experimentem coisas novas e desenvolvam projetos por iniciativa própria. Empresas disruptivas oferecem entre 10% a 20% do tempo de trabalho dos colaboradores para esse tipo de ação. Novamente, uma quebra de paradigma de produtividade, né? Como se as pessoas precisassem colocar 100% do seu tempo e dedicação para aquilo que já é conhecido pela empresa. E onde é que fica a inovação nesse ponto, né? E aqui tá falando de coisas... Gente, não é só inovação para aquilo que é conhecido pela empresa. Os exemplos desse nível 5 que existem no mercado são de dedicar esse tempo para trabalhos completamente diferentes até do que envolvam a organização. Projetos de iniciativa das pessoas mesmo, assim. E muitas vezes a organização pode aproveitar tanto do resultado dessas ações, desses projetos, como do aprendizado que ele gera. Tanto para a pessoa como o que ela pode compartilhar no restante da organização. E aqui a pergunta do fim do conteúdo da Carol é: o que você pode fazer amanhã sem maior autonomia e recurso para que seu time experimente e erre mais? Fica aí o convite. E o último post da Carol Fernandes,
da centralização para autoridade distribuída. Muitas organizações já entenderam que a tomada de decisão centralizada gera lentidão e atraso. É por isso que elas têm trazido times e indivíduos para mais perto da linha de frente. Eles conhecem melhor os clientes, fornecedores e parceiros e precisam de mais poder para a tomada de decisão. Eis alguns níveis de implementação mapeados pelos autores. Nível 1. Mapeie como são tomadas as decisões. Junte o time e mapeie o que cada um faz e quem toma que tipo de decisão. Conversem se o que emergiu faz sentido. Divida as decisões em 1. Simples, que é vai lá e faça, melhor pedir desculpas do que permissão. 2. Médias e grandes, que exigem um processo de aconselhamento, por exemplo. Tenha certeza de que os acordos estão claros para todos. 2. Mude a linguagem. Troque frases passivas por outras que provoquem iniciativa e responsabilidade. Ao invés de dar respostas, faça perguntas como: o que você sugere? Nível 3. Empurre a autoridade para baixo. O primeiro passo para a mudança do código genético de uma organização é delegando o seu sistema de tomada de decisão. 1. Mapeie como as decisões são tomadas. 2. Cada pessoa identifica as decisões que gostaria de tomar. 3. Os líderes expressam suas preocupações. E 4. Juntos pensam em como aliviar essas preocupações. Nada mais interessante do que a nossa autoridade e o poder estarem nos nossos acordos. Tirar isso, essa tomada de decisão, esse poder do indivíduo, do cargo e colocar isso nos acordos faz com que as pessoas possam navegar com muito mais autonomia dentro das organizações. 4. Pré-aprovação. A liderança pré-aprova algo antes do colaborador tomar a decisão. A aprovação é dada sob a condição de ter aderência com as pré-condições estabelecidas. Exemplo, orçamento máximo, número mínimo de opções, etc, etc. Aqui, inclusive, tem um conteúdo muito interessante do Management 3.0 que fala da diferença entre restrições e regras. Aqui se aplica muito bem nesse ponto da pré-aprovação. Às vezes a gente pode colocar no lugar de uma regra, até mesmo esse exemplo aqui da Carol, tipo orçamento máximo, coloca uma restrição. Quais são as características desse orçamento, o que precisa acontecer, no lugar de fato ter a regra, porque a regra limita as pessoas, né? E a restrição faz com que ela possa explorar isso com mais autonomia e segurança. Nível 5. Processo de aconselhamento. Esse é o jeito mais radical de distribuir a autoridade de decisões. 1. Alguém tem iniciativa para solucionar um problema. 2. Essa pessoa busca se aconselhar com pessoas que estão diretamente envolvidas ou impactadas pela decisão, e ou que possuem mais experiência no assunto. 3. O conselho pode ser acatado ou ignorado pela decisora. 4. A pessoa decisora garante que todos saibam da decisão final. Esse processo não busca consenso. O tomador de decisão precisa ter conselhos suficientes para tomar uma decisão. E aí, prontos para puxar essa conversa com a equipe, ao convite da Carol? Então, gente, aproveitei e compilei aqui esses 3 posts da Carolina Fernandes. Lembrando que as referências, tanto para os posts como para as redes da Carol, vão estar lá no Backstage, k21.link/LoveTheProblem. Um beijo e até o próximo. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.